Fala galera do canal, bem-vindos ao canal do Gledson DJ, mais uma vez aqui um videozinho falando da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro que terminou ontem com o nosso Fogão na liderança, abrindo aquela gordurinha de 5 pontos em relação ao Palmeiras, que é o segundo colocado. Nosso rival Flamengo, que beleza, tomou de 4 ontem, não se aproxima da gente, mantemos aí uma diferença de 8 pontos para o time da Gávea e 5 pontos para o time do Palmeiras, que está na vice-liderança. Passando um carro de som aqui, tá? É o carro do abacaxi de Marrataízes, beleza, galera? Então é o seguinte, vamos falar da 11ª rodada, vamos falar do jogo do Botafogo ontem, né? E para você aí que já é inscrito no canal, seja bem-vindo, valeu pela presença. Você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, vai lá, se inscreve no canal, preciso da sua inscrição urgentemente. Vai lá, dá um clique ali no like, compartilha com a galera aí, com todo botafoguense que você conhece, esse vídeo aí, esse nosso canal aí, que tá aí começando a despontar aí na internet. Valeu, galera? Nós vamos falar hoje aqui da 11ª rodada, que terminou ontem. Como eu disse no começo do vídeo, Botafogo na liderança, manteve aí a liderança, porém agora com uma gordurinha de 5 pontos. E eu nunca vou esquecer aquele jogo contra o Goiás, né? Nossa gordurinha hoje era para ser maior, era para estarmos com 30 pontos. Não vou nem levar em consideração o jogo com o Atlético Paranaense, né? Vou levar mais em consideração o jogo com o Goiás, que a gente perdeu, o time que está ali brigando para não cair, né? São 3 pontos que agora fazem falta, mas vamos para o Parque Antártica. Parque Antártica não, Parque Antártica já morreu, né? Vamos lá para o Allianz Parque no domingo, pegar o time do Palmeiras e confiante em trazer um bom resultado de lá. Botafogo joga essa partida assim, não muito pressionado, mas porque tem uma gordurinha para perder, então o Botafogo entra nessa partida com tranquilidade para poder trazer um bom resultado de lá e no próximo jogo do Campeonato Brasileiro pegar o Vasco, que ontem perdeu para o Goiás, né, e se afundou ainda mais na sua crise. Vamos dar aqui uma relembrada aqui na tabela. Botafogo é o líder com 27 pontos, Palmeiras vem em segundo lugar com 22. O Grêmio, que subiu na tabela ontem, o Grêmio venceu o América Mineiro, o Grêmio está com 20 pontos em terceiro lugar. O nosso rival, o nosso querido time dos Pombos, está em quarto lugar com 19 pontos. O Atlético Mineiro, com a mesma pontuação, perde algum critério aqui, está em quinto lugar. O Fluminense em sexto, o São Paulo em sétimo, Internacional em oitavo, e o Bragantino, que ganhou o Flamengo ontem, já está em nono lugar. E o Fortaleza em décimo. Eu vou parar aqui na 10ª colocação, para não me alongar muito aqui, mas esses são os 10 primeiros colocados do campeonato. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Internacional, Bragantino e Fortaleza. Vou dar uma passada aqui pelos resultados de ontem. O Cruzeiro perdeu para o Fortaleza. De ontem, o Cruzeiro perdeu na quarta-feira, a rodada começou na quarta-feira, né? E terminou ontem, na quinta-feira. O Cruzeiro que perdeu em casa para o Fortaleza. São Paulo ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. O Santos perdeu em casa para o Corinthians por 2-0. Também teve muita confusão lá no estádio do Santos, né? O Santos que está aí para ser punido, sua torcida punida por conta da confusão que aconteceu lá na Vila Belmiro. Fluminense empatou em casa com o Atlético Mineiro, onde o Fábio foi o grande nome do jogo, né? O Fábio salvou o resultado do Fluminense, que vem sofrendo também com muitas baixas, né, muitos desfalques. O Bahia, que nos presenteou com uma vitória em cima do Palmeiras, grande Bahia, muito obrigado. O Grêmio, que ganhou do América Mineiro ontem por 3-1. Cuiabá e Botafogo 1-0, é o jogo que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Vasco da Gama 0, Goiás 1, resultado dentro do São Januário. Parece que a torcida do Vasco vai sofrer a mesma punição que a torcida do Santos, porque a torcida do Vasco proporcionou ontem um verdadeiro quebra-quebra em São Januário por conta dessa derrota, e o Vasco permanece ali na zona de rebaixamento, né, com 6 pontos ganhos. O Curitiba perdeu em casa para o Internacional por 1-0, e o Flamengo perdeu para o Bragantino por 4-0 lá no estádio do Bragantino. Teremos aí a 12ª rodada já no fim de semana, onde teremos alguns confrontos aí marcantes para definição da tabela, né? Temos aí Atlético Paranaense e Corinthians, o Atlético Paranaense jogando em casa. Fluminense vai à Bahia para pegar o time do Bahia.
Fortaleza e Atlético Mineiro em Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo em Minas Gerais, Botafogo e Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque, jogo de domingo às 16 horas, jogo da TV, Grêmio e Curitiba também às 16 horas, lá em Porto Alegre, América Mineiro e Internacional, lá em Minas Gerais, Santos e Flamengo em São Paulo, parece que o Santos vai ser punido, não vai ter torcida, então aí o Flamengo vai jogar com um adversário sem torcida, Bragantino e Goiás, o Bragantino joga novamente em casa, dois times que ganharam na rodada anterior, Vasco da Gama e Cuiabá jogando em São Januário. O time do Cuiabá é ajeitadinho, vai dar trabalho para o time do Vasco. Então tá aí a rodada 11 e a próxima rodada 12, né? Prevendo aí o jogo dos líderes, Botafogo e Palmeiras, né? Um jogo aí que já está em clima de guerra, mas eu acho que não vai definir nada, é apenas um jogo da 12ª rodada, num total de 38, é apenas um jogo e não define quem vai ser o campeão e quem não vai ser, né? Então, estão jogando muita expectativa em cima desse jogo entre Palmeiras e Botafogo, é um jogo pesado, né? É um jogo que vai definir muita coisa dentro dos seus elencos, mas nada para o campeonato, porque o campeonato ainda é muito longo, ainda há muitas rodadas a acontecer, né? E voltando aqui para a tabela, vou falar aqui dos últimos colocados ali que estão na zona de rebaixamento. O Cuiabá é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 12 pontos, né? Tem o dobro de pontos do Vasco, que está na zona de rebaixamento, então o Vasco para sair da zona de rebaixamento tem aí um longo caminho a percorrer, né? O Vasco tem 6 pontos, a 6 pontos do Cuiabá, que tem 12 e está na 16ª posição, está ali na porta da zona de rebaixamento. Vamos falar aqui da zona de rebaixamento, então. O 17º é o Goiás, que ganhou do Vasco ontem, tem 11 pontos. O América Mineiro em 18º com 8 pontos. Vasco da Gama em 19º com 6 pontos. E o Curitiba em 20º com 4 pontos. Curitiba é o lanterna do campeonato. Curitiba com apenas 4 pontos. Acho que a situação do Curitiba esse ano vai ficar difícil. Curitiba que acabou de virar SAF, né? Mas não é um assunto para esse vídeo. Mas o Curitiba virou SAF, né? O Curitiba agora vai ter um dono. O futebol do Curitiba vai ter um dono. E o Curitiba está ali na zona de rebaixamento, né? É o último colocado do campeonato. Então, galera, vamos falar do jogo de ontem do Botafogo. Temos aqui os números da partida entre Botafogo e Cuiabá, né? O jogo terminou 1-0 para o Botafogo, gol de pênalti, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares que mudou a batida, né? Tiquinho Soares que perdeu os 2 últimos pênaltis. O último pênalti que ele bateu, ele perdeu, mas acabou fazendo o gol no rebote do goleiro, né? A zaga ali do Fortaleza vacilou e o Tiquinho pegou o rebote e fez o gol, mas o Tiquinho perdeu aquele pênalti, né? Então o Tiquinho teve que mudar a batida, bateu de forma diferente, venceu o ótimo goleiro do Cuiabá, né? Um goleiro muito bom, e o Botafogo saiu ali vencendo por 1-0. Vamos aqui aos números da partida. Foram 3 cartões amarelos no jogo, 2 para o Cuiabá e 1 para o Botafogo, né? Cartão, se eu não me engano, quem tomou foi o Hugo, né? Eu disse que o Hugo estava pendurado no vídeo passado, mas o Hugo não estava pendurado. Pendurado ali no Botafogo, só o Vitor Cuesta e o de Plástico. O de Plástico não entrou em campo, né? E o Vitor Cuesta saiu ileso desse jogo, não tomou nenhum cartão e vai estar em campo contra o Palmeiras no domingo, né? Nenhum cartão vermelho, 2 impedimentos para cada lado, escanteios, 6 para o time do Cuiabá e 2 escanteios para o Botafogo, 17 desarmes do time do Curitiba e 9 do Botafogo, 52% de posse de bola para o Curitiba e 48% de posse de bola para o Botafogo. Chutes a gol, na direção do gol, foram 8 do Curitiba e 3 do Botafogo. E finalizações para fora foram 15 do Curitiba e 2 do Botafogo. Um total de 23 finalizações ali no total para o Curitiba e 5 Botafogo no jogo todo. E o Botafogo mesmo assim conseguiu sair vencendo essa partida. Foi uma partida difícil, onde o Botafogo no primeiro tempo encontrou muita dificuldade. E no segundo tempo o Castro foi lá com as alterações, deu uma melhora ali no Botafogo, com a entrada do Segovinha, que entrou voando, né? E acabou ali ajudando a resolver o jogo para o Botafogo. Passes certos, 398 para o Cuiabá, 371 para o Botafogo. Passes errados, o Botafogo teve 41 e o Curitiba 33, né? Esse aí foi o scout do jogo, né? Foi o que aconteceu ontem, os números da partida.
onde o Botafogo começou um primeiro tempo muito bem. Ali até os 7, 8 minutos o Botafogo vinha tomando as ações da partida, não deixando o time do Cuiabá jogar. O Cuiabá não conseguia armar as suas jogadas e passar ali no meio campo. Porém, desse tempo para lá, o time do Cuiabá começou a se acertar, começou a explorar a velocidade dos seus atacantes, né? Fez ali uma marcação dupla nos pontas do Botafogo. O Júnior Santos e o Vitor Sá dificilmente estavam sozinhos contra o marcador, contra o lateral, porque havia sempre ali uma marcação dupla, né? E o lateral do Cuiabá, o lateral esquerdo, muito bom lateral, ele sabe subir, né, no ataque e voltar para marcar, tem uma recomposição muito boa e acabou dificultando muito ali a vida do Júnior Santos, que fez uma partida muito ruim, uma das piores partidas do Júnior Santos no Campeonato Brasileiro, foi nulo praticamente, pelo aquele lado ali direito do Botafogo, né? E o Tiquinho Soares ficou muito isolado, o Tietê, que fez ali a função do Eduardo, até que tentou, mas não conseguiu cumprir ali a função do Eduardo, né? O Tietê não teve ali a mesma desenvoltura do Eduardo, acabando prejudicando a ligação entre meio e ataque. O Tiquinho Soares estava muito isolado, só recebia bola de chutão, de lançamento, e estava sempre muito bem marcado por 2 ou 3 marcadores ali do Curitiba, né? E o Vitor Sá também teve uma atuação muito discreta ali na ponta esquerda, não conseguiu superar os marcadores, apareceu muito pouco, e isso contribuiu para o time do Cuiabá conseguir abafar ali o Botafogo nesses momentos ali iniciais da partida, né? O Botafogo teve ali chances muito remotas no primeiro tempo, e o Cuiabá teve muitas ações ofensivas, porém nenhuma tão perigosa, né? O Cuiabá pode ter tido um volume muito grande de jogo, muitas finalizações, mas muitos chutes de fora da área, muitos chutes para fora. Assim, entrar mesmo na área do Botafogo, o Cuiabá entrou muito pouco, né? Então, o Cuiabá, apesar do volume, apesar das finalizações, do número grande de finalizações, o Cuiabá não assustou muito ali o Lucas Perry, que fez algumas boas defesas, mas não foi nada assim tão grave. Aí vem o segundo tempo, o Luiz Castro volta com o Segovinha no lugar do Júnior Santos, volta com o Luiz Henrique no lugar do Vitor Sá, e o Sauer entra no lugar do Danilo Barbosa, que entrou como titular. Acredito que pela situação do que o Botafogo pedia, né, já que o Botafogo tinha ali o Eduardo fora, o Gabriel Pires e o Lucas Fernandes, ambos contundidos, a necessidade fez com que o Luiz Castro adiantasse ali a volta do Danilo Barbosa, que não foi tão bem no jogo e acabou dando lugar ao Gustavo Sauer, né? Eu sempre venho falando aqui nos vídeos que eu gostaria muito de ver o Gustavo Sauer jogando na posição do Eduardo, né? Seria uma boa para poder testar ali, já que o Gustavo Sauer é um cara que tem um bom passe, uma boa visão de jogo, e eu gostaria de ver muito ali o Gustavo Sauer jogando no lugar do Eduardo. E isso ontem aconteceu, né? Ontem até que enfim aconteceu, o Gustavo Sauer até que entrou bem, durante a partida, ele no segundo tempo ali ele foi sumindo, né, aos poucos, mas ele entrou muito bem ali com o Segovinha ali na ponta direita. O Segovinha um dos melhores jogadores do Botafogo ontem no jogo, né, entrou bem, partiu para cima. O Segovinha é um cara que quase não toma escolhas equivocadas dentro do jogo, né, tipo o Júnior Santos. O Júnior Santos ele vai bem muitas vezes até a página 2, ele começa bem o lance, ele vai e constrói bem a jogada, mas na hora de finalizar a jogada, na hora de concluir, ele acaba tomando decisões erradas, né? E o Segovinha não, o Segovinha parece que sabe o que faz, é um cara que pensa antes de fazer, né? Antes de dar um passe. Então o Segovinha ele erra muito pouco na finalização e na conclusão das jogadas, né? Então acho que o Segovinha tem um bom futuro aí no Botafogo, entrou muito bem ontem, a torcida acredita nele. Eu acho que o que pesa contra o Segovinha é o físico, né? Pô, o Segovinha parece um garoto de 16 anos, né? Um zagueiro troncudo desse aí do futebol brasileiro, um zagueiro grande desse aí, consegue facilmente anular o Segovinha no corpo. Porque o Segovinha parece uma criança. Quando ele entra em campo, você vê assim, cara, é uma criança que está entrando em campo. Apesar do bom futebol que ele apresenta, né, da boa bola que ele joga, ele tem um físico muito fraco, muito franzino para o futebol. Então,
esse é o ponto negativo que eu vejo do Segovinha, cara, mas é um bom jogador, gostei da entrada dele ontem, praticamente decidiu o jogo a favor do Botafogo, né? E o Botafogo acabou chegando ali ao seu gol num pênalti sofrido pelo Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que entrou muito mal, o Luiz Henrique que errou tudo, o Luiz Henrique também estava com uma marcação dobrada em cima dele, também não teve espaço para jogar, porém muitas tomadas de decisões erradas, o Luiz Henrique em campo, mas ele acabou sofrendo ali o pênalti convertido pelo Tiquinho, que deu a vitória ao Botafogo ali por 1-0. Já antes, num lance antes, o zagueiro do Cuiabá colocou a bola, o zagueiro não, foi o Pita, se não me engano foi o Pita. A bola bateu na mão do Pita dentro da área, o juiz acabou ali decidindo não marcar o pênalti a favor do Botafogo nesse lance, mas no lance depois o Botafogo acabou conseguindo ali conquistar um pênalti, o Luiz Henrique recebeu um lançamento dentro da área, foi derrubado ali pelo goleiro e o Tiquinho acabou marcando o gol ali, e depois do gol o Botafogo apenas administrou a partida, administrou o resultado, e o Botafogo saiu com uma vitória. Cara, muita gente aí reclamando do Botafogo, falando que o Botafogo jogou mal, que o time tem que abrir o olho para pegar o Palmeiras e tal, e não sei o que, mas, cara, uma coisa que eu já percebi no time do Botafogo é que o Botafogo ele se adapta ao adversário, ele joga de acordo com o adversário, de acordo com a situação. Cara, se você for ver bem, esses jogos que não são clássicos, que não são grandes jogos, o Botafogo joga dessa forma, se poupando. Eu não sei se é algo proposital, eu não sei se isso é falado pelo treinador, não sei o que acontece. Mas eu já percebi, e é uma coincidência, que o Botafogo nesses jogos onde o adversário não é tão forte, o Botafogo dá uma relaxada, o Botafogo se poupa, né? E o Botafogo acaba não fazendo ali aquela apresentação que a torcida quer que o time faça, mas acaba tendo resultado, né? É o que eu falava do Palmeiras, né? O Palmeiras mesmo jogando mal, conseguia ganhar, conseguia pontuar, e foi o que o Botafogo fez ontem, né? Foi um jogo digno de um time que quer ser campeão, um time que tem tudo para ser campeão, porque é um jogo que o Botafogo não joga bem, o Botafogo cozinha ali o adversário, faz uma partida ali meia boca, mas consegue ganhar e trazer um resultado importantíssimo fora de casa contra o bom time do Cuiabá. Então, acredito que o Botafogo está no caminho certo, acho que tem um jogo importante no domingo, não podia se desgastar tanto ontem contra o Cuiabá, que é um adversário obviamente mais frágil, né? Com todo o respeito que o Cuiabá merece, né? O Cuiabá é um time muito mais frágil do que o Palmeiras, então que os esforços sejam empregados no jogo contra o Palmeiras no domingo, que a torcida está contando muito aí com um bom resultado em cima do time alviverde lá no Allianz Parque, no domingo às 16 horas, tá? Todo mundo ligadinho, todo mundo aí ansioso para ver essa partida aí, que pode ser uma partida de afirmação para o nosso time, que está buscando aí manter a liderança e o título do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso, galera. Não adianta reclamar, não adianta chorar, o Botafogo ganhou o jogo, todo mundo tem que comemorar, todo mundo tem que estar feliz com a liderança. Agora, são 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Seja qual for o resultado de domingo, não vai afetar a tabela do Botafogo. O Botafogo vai continuar líder, porque o Botafogo construiu uma gordurinha aí, uma gordurinha aí, vamos dizer, que considerável em cima do Palmeiras, que é o segundo colocado, e principalmente em cima do terceiro e do quarto colocado. O Botafogo aí está garantido como líder, né? Até a próxima rodada, né? Até a 13ª rodada o Botafogo ainda é líder, independente do que aconteça na 12ª rodada, no domingo, contra o Palmeiras, né? Então assim, galera, vamos ter tranquilidade, vamos maneirar aí, né, na mão, nas críticas, porque o time merece aí o nosso respeito, merece aí a nossa consideração, porque os caras estão correndo muito, os caras estão se esforçando, estão ganhando jogos, estão pensando grande, estão pensando em títulos, né? E a galera precisa aí continuar apoiando aí, continuar acreditando nesse time do Botafogo, que esse time vai chegar longe, tá? Acredito na vitória no domingo, acredito que nós vamos vencer esse jogo de domingo, né? E vamos aí abrir uma diferença boa aí contra o Palmeiras, tá, galera? Então vamos segurar a onda, vamos segurar aí a ansiedade para domingo, porque eu creio que o Botafogo vai fazer uma grande partida contra o Palmeiras e vai trazer um ótimo resultado de lá. Valeu, galera? Esse foi o vídeo de hoje, né? Falamos aqui do jogo, falamos aqui da 11ª rodada do campeonato, que acabou ontem.
com o Botafogo ainda na liderança, né? Então, galera, vamos curtir o momento, jogo a jogo. Ainda faltam muitos jogos para o campeonato acabar, né? Ainda temos muita coisa para ver nesse campeonato, mas vamos crer que o trabalho do Luiz Castro está dando fruto, está seguindo aí um caminho vitorioso, né? O Luiz Castro ontem, depois do jogo, ele evitou falar sobre uma possível transferência para o time do Cristiano Ronaldo, né? Ele não quis dar declarações. Ele disse que vai viver jogo a jogo, momento a momento, e que o momento dele é hoje, né? Ele não quer saber do amanhã, não quer saber se vai ficar no Botafogo ou não, mas ele está aí focado no Botafogo, no projeto, focado aí nos campeonatos que o Botafogo vem disputando. O Botafogo tem um jogo dia 29 contra o Magadianes, né, no estádio Newton Santos, pela Copa Sul-Americana, um confronto que vai definir aí o líder do grupo, né, definir aí quem vai para a fase eliminatória da Copa Sul-Americana, sem jogar o jogo extra contra o eliminado da Libertadores. Então o Botafogo está aí buscando essa liderança, vai ser um jogo onde a torcida vai ter capacidade total no estádio, vai poder estar ali apoiando, espera ser casa cheia, assim como o jogo contra o Vasco, que vai acontecer na 13ª rodada, Botafogo e Vasco aqui no Rio de Janeiro. Então, galera, se inscreva no canal, vai lá, faça número, compartilha, vai lá nos comentários, fala o que você achou, fala aí o que você viu no jogo do Botafogo, comenta aí e participa aí desse canal aí, participa dessa comunidade aí que vem aparecendo aí, que vem surgindo, para a gente poder ter aí uma relevância aí no YouTube e poder chegar a mais e mais irmãos botafoguenses, a mais e mais irmãos aí de camisa. Valeu, galera. Aquele abraço, um beijo e saudações alvinegras. Fui!